fazemos todas as manhãs com oração. E você, minha irmã, você, meu irmão, são todos convidados especiais diariamente para cultuar a Deus conosco. Nós estamos aqui todas as manhãs, viu? A partir das 10h15 até as 11 horas da manhã, realizando o nosso culto matinal em espírito, em verdade, culto para Deus. Culto não é para mim, nem para você. O culto é para Deus. Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eterno, aquele que não tem início e não terá fim, porque Ele é o início de tudo. Tudo que existe, existe porque Ele criou. Nada existia antes dele, porque Ele é eterno. Nós te glorificamos, Senhor. Te adoramos no pouquinho que a gente consegue entender da tua grandeza, do teu poder, da tua majestade, da tua graça. O pouquinho que a gente consegue entender da tua compaixão e da tua misericórdia faz com que nós te amemos. Temamos o Senhor. A gente se reúne aqui diariamente para te adorar, para aprender do Senhor, porque como é que vamos amar quem não conhecemos? Mas todos os dias a gente busca te conhecer aqui e o Senhor, a todos que te buscam, o Senhor se faz conhecido. Recebe-nos também nesta manhã como adoradores do Senhor. Aqueles que estão a cada dia querendo te conhecer mais, aprender mais do Senhor, da tua santíssima palavra. E queremos como igreja que um dia será arrebatada. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Corrige-nos se for preciso, derrama instrução sobre nós, aconselha-nos, ó Deus. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos hipócritas. Esta é minha oração. Por mim e pelos meus irmãos e irmãs, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Este café é maravilhoso. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia, porque hoje a gente vai falar de virtude, ou melhor, no plural, virtudes. Virtudes. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos trabalhar um pouco aqui hoje nos versículos do 9
até o final do capítulo 12, versículo 21. E para começar, eu quero deixar aqui uma pergunta. Quero levar, é só para começar, eu vou falar bastante e vou chegar aqui. Então, quem não gosta de me ouvir falar, né? Não tem como pregar a palavra e não falar. Só se a gente fizesse um teatro aqui, né? Mas aí seria também mudo, né? Aquilo que Deus deixou para nós é a palavra. Mas eu quero levar você, para deixar você pensando aí, quero levar você no versículo 19 de Romanos 12. Vamos ler. Eu vou começar aqui no versículo 9. Mas eu quero deixar isso aqui para você pensar. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Acho que você já sabe que eu vou deixar aí para você pensar. Mas, olha, está dizendo assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quero saber esse trechinho aqui desta frase. Mas dai lugar à ira. Deus está autorizando a ira, a raiva, o ódio. É isso? Você que sabe. Mas nós vamos falar até chegar aí, né? Para você entender direitinho. Senão eu venho aqui e falo, e não mostro, né? Vamos lá no versículo 9, que é o começo de tudo. O amor seja sem hipocrisia. Quando a gente fala de amor e de pecado, eu trabalhei com uma pessoa muito conhecida, mas muito conhecida. E quando a gente falava, eu ainda não era cristão naquela época. Quando a gente falava de amor, parabéns, Jair. Quando a gente falava de amor, ele falava: isso é muita poesia, né? Eu ficava pensando assim: não, amor não é poesia, né? Eu não era cristão, salvo pelo sangue de Jesus, remido, perdoado, não era. Eu era um sujeito largado aí. Mas eu ficava pensando sim, né? Porque a Bíblia, depois eu vim ler, né? Que a Bíblia diz que o amor deve ser sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade. Quem ama, ama. Pior do que não amar é fingir que ama. Nós vamos chegar num monte de coisa que a gente acaba fazendo. Detestai o mal, apegando-se ao bem.
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Essa é a parte mais difícil, ou uma das mais difíceis. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós agimos assim. Nós somos assim. Ou a gente ainda está na lei de Talião. Perdão. Fez o mal, tem que pagar. Não é essa a instrução de Jesus. Não é esta a instrução do Senhor. Esta passagem da Bíblia, só para já resolver essa parada aqui, o Jaico foi bem. O Jaico foi bem demais. Quando diz aqui, mas dai lugar à ira, está se referindo à ira de Deus. Ele aceitou, foi bem, é isso mesmo, a ira de Deus, não é a nossa ira. Porque está logo na sequência escrito, porque está escrito,
a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a ira aqui, mas dai lugar à ira, é a ira de Deus. Deixa que Deus vai fazer a justiça. Deixa que Deus vai retribuir. É duro isso, gente, é difícil. Eu não vou chegar aqui e mentir. Falar, não, porque eu faço, porque é isso, porque... Não, é dificílimo. Né? Se alguém pisa no pé da gente, dói. Principalmente se tiver um calo, uma unha encravada. Dói a beça, você quer matar o cidadão. É assim, nós somos assim. A gente quer dar um empurrão nele logo. Mas não é isso que Jesus ensina. Então, se nós somos cristãos, a gente precisa começar e lutar todos os dias, porque isso é como exercício. Não adianta você fazer uma vez ou outra, não resolve nada. Exercício só funciona se for uma coisa sistemática. Você tem que ter lá os seus dias. Segunda, quarta e sexta eu corro. Terça e quinta eu faço uns pezinhos aí, porque a gente não pode perder a força. Aí funciona. Agora você... não, de vez em quando, final de semana eu vou lá. Isso não resolve. É a mesma coisa fazer o bem. Não adianta só fazer o bem quando a gente está bem. Ou quando nós temos oportunidade, porque nós temos que criar a oportunidade para fazer o bem. Não esperar recompensa. Porque normalmente a gente faz o bem e quantas pessoas, hoje eu me lembro às vezes, não com orgulho, não é, mas pessoas que a gente... não vou falar nisso, mas que a gente procurou ajudar e que hoje nem um bom dia dão para a gente. Nem bom dia. Ô, fulano, bom dia. Pessoas que a gente ficou do lado, assim, colocando, sabe, ombro a ombro mesmo, do lado. Não que tenha feito isso para me engrandecer, não. Então, se você faz o bem para alguém, não espere retribuição, não espere nada, faça e está acabado, esqueça que você fez. Porque raramente você vai ter retribuição, ou talvez você seja retribuído, a pessoa se lembre disso por um período, depois esquece. Não espere. Então esta passagem bíblica, Romanos 12, do 9 ao 21, ela traz 4 características para nós cristãos. A primeira característica desta passagem está aqui neste versículo 9, que é a característica da obrigação pessoal do cristão. Qual que é a obrigação pessoal do cristão? Amar sem hipocrisia. Detestar o mal e apegando-se ao bem. Esta é a obrigação pessoal do cristão. E nós não fazemos. Eu não vou dizer todo mundo, porque eu não sei. Eu não faço na intensidade que eu deveria fazer. Se você faz, eu glorifico a Deus por você. Continue. E ore por mim para que eu melhore. Porque a minha consciência diz que eu não faço.
Esta é a primeira característica desta passagem. Do versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, até o versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Do versículo 10 até o versículo 13, eu vou ter que pôr óculos porque eu não estou conseguindo ler, está tratando da segunda característica desta passagem, que são as obrigações familiares. Versículo 9 trata da obrigação pessoal de cada um de nós. Irmãos, vocês me perdoem, é super, hiper desagradável, mas hoje é o 12º dia dessa gripe. Eu estou melhor, estou tentando voltar à vida normal, mas está difícil. A coriza não passa. Então eu peço perdão, é deselegante, mas o que eu faço? Não tem jeito. Do versículo 10 até o 13, fala das obrigações familiares. Eu não vou ler, vou andar um pouco aqui, porque eu já li tudo, então depois você vê, do versículo 10 ao 13, vai falar das obrigações que nós temos com a nossa família e com a família cristã. Algumas coisas aqui não é que tem restrição, não é isso, né? Mas o versículo 13, por exemplo, diz aqui, praticai a hospitalidade. Helena, hoje é difícil a gente pegar uma pessoa e trazer para dentro de casa e cuidar dessa pessoa, porque hoje é dificílimo a gente fazer isso. Eu não tenho coragem. Sou sincero, vou ser sincero. Se você falar para mim, não, eu tenho, ótimo. Que Deus te guarde, te ilumine, te proteja. Porque hoje praticar a hospitalidade é dificílimo. Quantos casos a gente vê por aí? E hoje, né, o mundo, não é que isso daqui está ultrapassado, não tem nada ultrapassado aqui. É que o mundo mudou muito. As pessoas não melhoraram, né? Existia um conjunto de leis. Hoje existem leis que nem aqueles que defendem, né? Os advogados, os magistrados, nem eles conhecem. Tem que buscar lá nos livros, quando surge o problema, eles vão lá buscar uma lei, de tanta lei que tem. E mesmo assim o mundo só piorou, não melhorou. Não melhorou. Então tem coisas aqui que a gente precisa tomar um certo cuidado. Não dá para praticar como na época do Senhor Jesus. Fica muito difícil isso hoje. É extremamente perigoso, mas não precisa deixar de praticar. O caso, por exemplo, da hospitalidade. Porque hoje, né, você sabe como é que é esse mundo aqui. Alex, dificílimo. Então, do versículo 10 ao 13, trata das características familiares. E eu perdi aqui, já achei, pronto.
Do versículo 14 ao 16, né, vai tratar aqui das obrigações que cada cristão tem, um para com o outro. Um para com o outro. Assim fica mais fácil de você entender, né, com essa divisão, né? Versículo 14 ao 16 trata da obrigação cristã de um cristão para com o outro cristão. Como é que eu tenho que tratar o meu irmão? Como é que eu tenho que tratar outra pessoa? Porque às vezes não é meu irmão, mas é o meu próximo. Não é só o meu irmão que é o meu próximo, meu irmão em Cristo, meu irmão da denominação, não é só ele que é o meu próximo. Qualquer pessoa é o meu próximo. Então a gente precisa entender isso aqui. Tem gente que gosta muito de ir em festa, né? Todo mundo gosta de ir em festa. Mas a Bíblia diz que é preferível ir num funeral. E agora? Quem é que gosta de ir em funeral? Ninguém gosta. A gente vai. Claro, vamos lá. Né? A gente não vai pelo morto. A gente vai pela família. Não é verdade? Versículos 17 ao 21 trata, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem na Bíblia. Eu acho. Você pode não concordar comigo, isso é opinião minha. Você pode ter a sua e eu respeito. Versículos 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Acho que eu vou explicar. Não. Tende paz com todos os homens. É fácil ter paz com todo mundo? Não é. Não é. Às vezes você tem um vizinho que incomoda, coloca a música alta, vai até 1, 2, 3 horas da manhã, você quer dormir e o sujeito, você já pediu, olha, não estou te impedindo de nada, faz as suas festas aí, mas põe mais baixo, porque a gente quer dormir, o som incomoda, às vezes tem idoso, às vezes tem criança, e o sujeito não faz, ele simplesmente não faz. Tem uns ainda que brigam com você, outro concorda, tudo, mas próxima festa não faz. Como é que faz? Como é que a gente vai ter paz com todos? Por causa disso que tem uma pequenina ressalva aqui. Você leu no versículo 18? Né? Ó, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de nós. Tem uma coisa que eu não concordo. Não adianta. É lei, tudo bem, tem que seguir, né? Se você tem um problema com o seu vizinho, questão de barulho, não é o meu caso aqui. Aqui, graças a Deus, só mora pessoas de idade aqui, então ninguém faz barulho. O maior barulho que a gente ouve aqui é de tosse. Mas
Se você liga lá no 90, fala, olha, eu estou com um problema aqui e tal, então a gente vai mandar a viatura aí, mas o senhor tem que estar aí. Mas como que eu tenho que estar aí na porta? Eu vou me indispor com o vizinho, a hora que a viatura for embora, o vizinho vai criar um problema comigo. É só a viatura vir e constatar e pedir para baixar. Né? Mas você tem que estar lá disponível, vai lá o policial falar, você tem que ir junto. Eu não concordo com isso, né? Porque vizinho é vizinho, né? Você está todo dia vendo a pessoa, é difícil, né? Ter paz com os outros homens é difícil. Dificílimo. Porque depende, meu irmão, minha irmã, de uma porção de coisas. Não é só você estar correto e o outro estar errado, ou você estar errado e o outro estar correto. Não é só isso. Depende de educação, depende de formação moral. Tem gente que não tem educação, não adianta, o sujeito nem sabe o que é educação. A maioria das pessoas hoje, né, assim, a maioria dos jovens hoje não tem educação, não sabe o que é ser educado, o que é ser elegante na postura, em como tratar outra pessoa. Não sabem, eles não sabem, não foram ensinados. Como é que você vai ter paz? Se o outro não sabe nem, você chega lá com toda a educação, olha, dá para você, por favor, tirar o carro, seu carro está um pedaço da minha garagem, eu tenho dificuldade para sair. O sujeito já vai começar a discutir. Eu estou falando coisinhas assim que normalmente acontece. Olha, eu estou aqui na fila, sabe? A fila é ali atrás. O sujeito não tem educação, já vai virar né, sai falando. Mas a Bíblia diz que a gente precisa, no que depender da gente, ter paz com todos os homens. E deixar que o nosso Senhor, Deus, né, se ele entender que ele vai vingar o seu filho, deixa ele com a vingança. Se ele entender que é motivo de vingança, deixe ele. Não queira você vingar. Eu estou falando aqui, mas não pensa que tem algum bobo aqui falando. Eu estou falando, mas eu levanto as questões, Alexandre. Por quê? Você já pensou alguém tentar alguma coisa contra a sua filha? Alguém tentar alguma coisa contra seu filho menor? É difícil, hein? É difícil. É dificílimo isso. Às vezes o ímpeto da pessoa leva a pessoa, né, a tomar uma atitude que ela tem um problema e ela vai ter um problema maior ainda depois. Mas leva. Porque as pessoas hoje perderam a rédea. Eu que gosto muito de cavalo, né? Perderam a rédea. Perderam. Também existem os exageros hoje, né? Eu já pensei isso, já conversei aqui em casa. Imagina, eu não sei hoje, por exemplo, agora nós vamos falar dos exageros. Antes, quando o rapaz... Jair. Quando o rapaz queria namorar uma moça, ele olhava, né?
Se ela olhasse também, ele se aproximaria, começaria uma conversa, tal. Hoje, se você se aproxima, pelo que eu tenho visto, não é o meu caso, é óbvio, né? Mas qualquer coisa é assédio sexual, qualquer coisa é assédio moral, são os exageros, né? Tem exagero de um lado, tem exagero do outro. Eu não sei como é que se faz hoje para namorar alguém. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo ver como é que faz. Como é que faz? Porque se você puser a mão no ombro da pessoa para que ela se vire para você, ela pode dizer que você está tentando tocar nela e etc. No caso de uma mulher, né? O mundo virou um negócio chato, né? Tá chato. Tá chato. Tá chato. Mas a Bíblia diz como é que a gente deve agir. Se o seu inimigo tiver fome, tá vendo? Agora fica aí, tem que comer, não vai comer, não pode. A Bíblia diz, se o inimigo tiver fome e você souber disso, você tem que dar de comer a ele. Se ele tiver sede, o cristão deve saciar a sede, mesmo da pessoa que é inimiga dele. Não porque você vai se fazer de bom, como ele é bonzinho, não. Porque você vai acumular, não é fogo. Olha quando o Mário diz, olha, fogo na Bíblia, na maioria dos casos é julgamento. Não falo isso aqui? Você vê que não está dizendo vai acumular fogo. Você vai acumular brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque a gente, na verdade, nós, os cristãos, não devemos deixar que o mal nos vença. Nós temos que batalhar para vencer o mal com o bem. E é isso que a gente precisa analisar hoje, quando a gente ouve uma pregação. Mesmo que aquele pregador está falando tudo o que a gente gosta de ouvir, mesmo que eu esteja falando as coisas que você goste de ouvir, mas isso está dentro daquilo que é bíblico. Será que ele está falando tudo isso e ele faz? Eu já estou aqui de antemão dizendo, é uma luta. Eu fracasso na maioria das vezes. Mas você fracassa e está pregando? Ué. Primeiro eu tenho que ser sincero. É isso que nós, inclusive eu, temos que fazer. Eu não estou dizendo que eu não tento. Eu estou dizendo que eu fracasso na maioria das vezes. Por causa disso que nós precisamos de um Salvador, de um Perdoador. Olha a importância do nosso Senhor Jesus Cristo. Que através do seu sangue nós somos perdoados. Quem não tem Jesus tem essas mesmas obrigações aqui, tanto no campo pessoal, no campo familiar, né? Nas obrigações de uns para com os outros, no trato com o inimigo. Se nós fracassamos e precisamos do perdão e da ajuda do Espírito Santo de Deus para fracassarmos menos, imagina o mundo. Por causa disso que o mundo está
do jeito que está. Por causa disso, que eu vivo dizendo, tá ruim, tá, irmãos, vai piorar mais ainda. Por causa disso. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, não é só a gente saber a verdade, não. É a gente saber a verdade e pôr ela em prática, obedecer. Agora, a primeira coisa é conhecer a verdade. Saber o que nós precisamos e devemos fazer para sermos um cristão verdadeiro. Sem conhecer, nós vamos ficar na névoa escura da ignorância. Já sabemos. Temos que começar a colocar em prática. Vamos tentando, errando, acertando, errando, mas não vamos deixar de tentar. Ajuda-nos, Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso. Graças eu te dou por todo o alerta que o Senhor nos deu hoje. Te louvo e te glorifico. E nos ajude, Senhor, a estar no caminho correto. Se não, corrige a nossa rota, a nossa direção. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.